Olá! Vamos para mais uma live de uma pergunta que eu recebo muito frequentemente. Posso comer de tudo? Essa é a resposta, né? A pergunta para a live de hoje, né? O assunto da nossa live. Ai, tá tão frio aqui, gente. Tá muito frio. Tá bem friozinho, eu já fiz meu chazinho. Tô tomando aqui meu chá. Tudo certo com vocês? Aqui tá menos 20 de sensação térmica, né? Na temperatura diz menos 15 por aí. Mas quando vai na sensação térmica, geralmente é menor ainda, é mais frio ainda. Então tá menos 21, mais cedo tava menos 25. Muito frio, muito frio. Então a casa fica fria mais rápido, né? A casa fica fria mais rápido do que quando tá mais quente, óbvio. Meu amor marcando presença. Eu recebi essa pergunta hoje e eu achei muito interessante fazer uma live sobre isso, né? Vou dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando. Que é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Então, com a quantidade de dietas que a gente vê hoje, né? A gente vê tantas dietas, gente. Uma variedade tão grande de dietas. E, geralmente, as dietas, elas fazem uma restrição alimentar, né? De algum tipo de alimento. Então, por exemplo, a pessoa geralmente corta algum tipo de alimento, por exemplo, macarrão, né? Macarrão é um alimento que não tem vantagem nenhuma, né? Principalmente se você tá numa dieta de emagrecimento, então você comer macarrão não vai trazer nenhum benefício para você. Aí você vai para uma dieta de regulação intestinal, de melhorar seu intestino, por exemplo. Então já também não contribui. Aí você vai para uma dieta, pessoa que tem diabetes, o macarrão também não contribui. Aí você vai para uma dieta de reduzir a TPM, os sintomas da TPM, também não contribui. Aí você vai para uma dieta para reduzir a ansiedade, também não contribui. Então, como vocês podem ver, eu só trouxe um tipo de alimento aqui, que ao meu ponto de vista, ao meu ver, quando se busca uma melhora da saúde em geral, né? Vamos dizer, para a saúde mental. O macarrão não vai trazer nenhum benefício, tá? A pessoa pode comer o que quiser, né? Mas o que é que eu tô falando aqui? Que essa questão de comer de tudo é individual, tá? E depende muito do objetivo da dieta que a pessoa está fazendo, tá? Quando a pessoa procura uma orientação, ela tem um objetivo, né? Então as pessoas geralmente me procuram para quê? Me procuram para emagrecer, que é o principal, e para reduzir a ansiedade. Que são as duas áreas, né? As duas linhas que eu mais trabalho aqui. Contudo, se você for observar de um modo geral, você não deve pensar se pode comer de tudo, tá? Você tem que entender que o alimento, que quando a gente faz escolhas, né? Quando fazemos uma escolha alimentar, aquela escolha alimentar tem que estar baseada nos nossos objetivos. E se aquele alimento ele é nutritivo, se ele vai contribuir ou não para o objetivo, né, que você quer. Então aí eu citei o macarrão, né? O macarrão é um alimento que não vai contribuir para quem está buscando emagrecer, para quem está buscando melhorar a ansiedade, para quem está querendo melhorar a diabetes, tá? A quantidade os picos de insulina, os picos de glicose no sangue. Também não vai contribuir para quem sofre com TPM, não vai contribuir para quem quer tratar o intestino, para quem tem algum desequilíbrio intestinal ali, alguma desbiose, né? Por exemplo, síndrome do intestino irritável ou doença celíaca, né, ou qualquer inflamação ali no intestino, o macarrão ele não vai trazer nenhum benefício. Então, quando a gente olha para um alimento, a gente tem que ver os benefícios que ele vai trazer. Quais são os benefícios?
de comer o macarrão, né? Então, você vai lá na lista de nutrientes e vai ver quais são os nutrientes presentes ali naquele macarrão, como foi feito, né? Quais são os ingredientes, as quantidades de macronutrientes, que são proteínas, me distraiu, chegou uma mensagem aqui, me distraiu. Proteínas, carboidratos e gorduras. Então, quando a gente enxerga, né, ali a lista de ingredientes, vê as quantidades de proteína, gordura e carboidrato naquele alimento, a gente vai ali ver se vale a pena investir, né, consumir aquele alimento ali para o objetivo que a gente quer. Então, existe uma dieta chamada dieta flexível. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma dieta em que as pessoas conseguem adicionar, tá, certos tipos de alimentos que são industrializados, ricos em açúcar, porque ela se baseia basicamente nas calorias e nos macronutrientes, mas não se baseia na questão nutricional, tá? A pessoa tem que estar muito ciente, muito alerta, tá? Porque se você for só contar calorias, você pode emagrecer contando calorias. Com certeza pode, tá? Contudo, você pode, por exemplo, escolher comer algo baseado apenas na caloria daquele alimento, não nos picos de insulina que esse alimento traz, tá? Como eu trouxe aqui o exemplo do macarrão, vamos pensar no macarrão, tá? Então, o macarrão, por exemplo, ele causa o pico de insulina, tá? Você pode até comer uma caloria ali, um prato de macarrão, baseado nas contas da sua caloria diária necessária. Então, por exemplo, vamos dizer que você precisa de 1.500 calorias por dia e divide isso em 3 refeições. Nessas 3 refeições, você come 500 calorias de macarrão ali com molho. Contudo, se você for só contar as calorias e você for comer o prato de macarrão, o que é que tem ali de nutriente que seu corpo precisa, tá? Será que aquilo dali vai afetar o seu intestino? No caso do macarrão, a gente já sabe que sim. E no caso da ansiedade, a gente sabe que sim, vai piorar a sua ansiedade. E pensando nisso, o macarrão ele vai causar o pico de glicose, né, gente? Então, por mais que que você consuma aquelas calorias ali só no macarrão, você vai ficar muito mais estressado, tá? Você vai ficar muito mais mal-humorado, você vai ficar com fome mais rápido. Então, a tendência é de você querer consumir algum outro alimento, tá? Para matar aquela vontade. E o que é que a gente quer? O que é que o corpo quer? O corpo quer algo de rápida absorção, né? O cérebro não vai querer uma alface, tá? O cérebro quer uma energia rápida, tá? Que vai chegar no cérebro mais rápido. E o cérebro, ele necessita de glicose. E quando a gente tá com essa fome exagerada, a gente vai querer algo de rápida absorção, que vai ser rapidamente transformado em açúcar. E quais são os tipos de alimentos que são rapidamente transformados em açúcar? Carboidratos refinados, né? Então, esses tipos de alimentos vai, na verdade, aumentar a sua fome, tá? E muitas vezes, em vez de sinalizar para o seu corpo queimar gordura, vai sinalizar para reservar, tá? Por quê? Porque quando a gente precisa de glicose, vai fazer um exercício físico, né? Tem aquele pico de glicose, aquela glicose, uma parte dela vai ser utilizada no momento do exercício, você vai caminhar, vai ser utilizada. Mas quando a gente come e senta, por exemplo, como vai assistir TV, como vai ficar no computador, tá? Vai ficar sentado. Essa energia disponível na nossa corrente sanguínea, oriunda do alimento rico em carboidrato refinado, que causa o pico de glicose, né, que se transforma em açúcar no sangue, ele vai rapidamente ser transformado em gordura. Então, as células de gordura elas vão aumentar, tá bom? Então, pensa bem, tá? Antes de decidir fazer uma dieta só contando calorias, tá? A questão dos nutrientes também. Então, se você come um prato de macarrão e esse prato de macarrão não tem, né, nutrientes que você precisa, vai aumentar o seu desejo por doces,
tá? Provavelmente você vai ficar deficiente de micronutrientes, tá? Por exemplo, o cromo e o magnésio. Então, você pode ficar deficiente e aumentar seu desejo por doces. Então, aí você fica gritantemente com muita vontade de comer doces porque você está desnutrido. Aí vem a questão da TPM, tá? Que pode ser reduzido quando a gente come bem, quando a gente come direito. E aí, aqueles nutrientes estão disponíveis para essa fase, né, mais difícil de desequilíbrio hormonal da mulher. E a pessoa fica com muito desejo por doces. Então, um jeito de equilibrar é você ter uma refeição mais equilibrada ali, aumentar o consumo de alimentos ricos em cromo, como brócolis, aumentar o consumo de alimentos ricos em magnésio, como semente de abóbora é excelente, tá? Rico em magnésio, as nuts, né, que são as castanhas, amêndoas, tem muito magnésio também. Então, é muito de você enxergar, tá bom? Que não é só as calorias, tá? Nesse ponto que eu queria trazer para vocês. E esses alimentos, que eles aumentam todos os sintomas ruins da ansiedade, aumenta o ganho de peso. Então, em vez de você pode até emagrecer, mas você não vai emagrecer com saúde. E essa não é a intenção, né? A intenção é você emagrecer com saúde e manter aquele peso. Por quê? Porque é muito fácil, gente. É muito fácil você perder peso. Fica sem comer, faz um jejum aí de 40 dias, né? Você vai emagrecer. Então, a questão é manter esse peso que você perdeu. Essa é a parte mais difícil. O que é que acontece? As pessoas geralmente fazem algo muito drástico e acabam voltando a comer, tá? Outra coisa também é fazer dietas das pessoas. A gente vê muito aqui dietas. Pegue a dieta aqui no link da bio. Eu vejo isso muito, principalmente na rede vizinha, tá? Pessoas mostrando o seu corpo, de como perderam peso, e pega aqui a dieta de 1.200 calorias, mas você não sabe, tá? Se aquilo ali é para sua necessidade. Tá bom? Outra coisa, gente, que eu preciso relembrar vocês, que o especial que tem do Metabolic Balance é justamente isso, tá? A pessoa, a dieta da pessoa é baseada no exame de sangue dela. Então, como é que eu vou saber se a pessoa tá com desequilíbrio da tireoide, por exemplo? Tá? Isso aí já é outro campo, né? Então, a pessoa, como é que eu vou saber? Pelo exame de sangue. Então, o Metabolic Balance, ele é maravilhoso, porque além de avaliar pelo seu exame de sangue, todas as quantidades dos alimentos vai ser para o seu peso, para sua altura, para o seu objetivo. Você tomou algum remédio? Vai ser também baseado nesses remédios que você toma, como é que tá ali seus hormônios, para regular os seus hormônios, tá? Então, essa questão da alimentação é muito individual. E aí tem uma fase no Metabolic que você, tá? Nos primeiros 16 dias tem um detox ali muito bom, que tem muito resultado já nas 2 primeiras semanas. Tem gente que perde bastante peso. E aí depois a pessoa tem refeição livre, uma refeição livre por semana, que vai trazer aquele alívio na sua mente, porque você sabe que sábado ou domingo... Oi, Rosinete, tudo bom? Então, você sabe que sábado ou domingo você vai ter aquele alívio, né, para matar aquela vontade. Tão interessante, gente, que tem uma paciente minha que ela começou, né, a mudar a alimentação, achava que comia bem, mas no final, gente, ela não estava comendo bem, tá? Comia alimentos naturais, tá? Mas ela não estava se nutrindo bem, ela tinha muita ansiedade, muita exaustão. E foi o que aconteceu. A gente regulou a alimentação dela, começou a fazer direitinho. E ela disse, Débora, eu disse, escolha um dia da semana para você começar a sair, tá? E ela ficou tão feliz com isso, tão feliz. E quando foi no dia que ela ia comer o açaí, ela fez, Débora, você acredita que eu não tô nem com vontade de comer, né? A minha pizza, o açaí, né? A refeição livre que ela tinha direito. E eu disse, isso é quando você tá bem nutrido, você não se sente mais com vontade, você não sente mais desejos exagerados por doce, porque sua alimentação já está equilibrada, seu corpo está bem nutrido. Quando a gente quer comer algo doce, é porque o corpo já está dizendo, não estou bem nutrido, eu preciso me nutrir melhor. E aí, para que o corpo tenha uma rápida absorção, seu cérebro diz para você que a maior fonte de glicose... Oi, Gabi, tudo bom?
a maior fonte de glicose é justamente o doce, porque vai ser absorvido mais rápido, vai ter energia mais rápido, mas aí você vai ficar naquele ciclo vicioso de querer mais e querer mais. Então, o metabólico ele é muito bom por isso, porque você regula seus hormônios, então acelera seu metabolismo, tá? Principalmente quem já tá numa certa idade, né? Depois dos 30, por aí, que os hormônios já estão desequilibrados. O metabólico ajuda a dar esse boost no metabolismo, né? Que é muito comum. E aí o metabolismo fica realmente desacelerado e essa organização do metabolismo vai fazer você perder mais peso, principalmente no início, tá? No primeiro mês a pessoa perde muito peso. E também tem essa questão da refeição livre. Então aí eu respondo, posso comer de tudo? Eu não aconselho, né? Eu não aconselho. A questão é você saber durante a semana fazer a regra 80-20, tá? Ou 90-10, depende de cada um. Como são essas regras? Bem, você, durante a semana, comer direitinho. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, comer direitinho. Escolhe frutas como sobremesa, tá? Em vez de comer carboidratos refinados demais, tenta comer o mais natural possível. Pode comer algum pão, mas sempre acompanhado com bastante proteína, tá? Bastante proteína, fontes de fibras para ajudar a você manter o resultado, tá? E reduzir esse desejo aí por doces. Então, aí você faz isso quando for sábado ou domingo, você escolhe um dia, tá? Uma refeição livre. Uma refeição, não é o dia do lixo não, tá? Você não vai ter o dia inteiro para comer à vontade, não. Então você escolhe. Por exemplo, sábado eu vou jantar com meus pais e geralmente tem uma lasanha. Você come essa lasanha, tá? Ou almoçar com seus pais. Aí é o 90-10, você escolhe só um dia, tá? Do final da semana pra comer algo que você gosta, que você curte, não vai sair com os amigos. Ou 80-20, que aí você faria 80% da sua semana, tá? Você passaria de segunda a sexta comendo bem e sábado e domingo você teria 2 refeições livres. Então, não é sábado e domingo inteiro, ou bebendo, né, tomando muita cerveja, ou tomando muito vinho. É justamente você escolher uma refeição. Então, é melhor o almoço ou jantar, ou então a sobremesa que você gosta muito, e aí você vai conseguir manter esse peso. Agora, se você faz tudo direitinho, de segunda a sexta, quando chega no sábado de manhã, já começa comendo errado, passa o almoço também, come demais, ainda de noite, ainda bebe, ainda come um cheeseburger, come pizza, não, você já vai ter comido além das suas necessidades, tá? E aí é o ponto de vista calórico, você pode ter comido mais do que você deveria. Então, o final de semana ele pode realmente arruinar uma dieta de uma semana bem feita. Então, você precisa ter cuidado para não exagerar nos finais de semana. Então, você pode comer de tudo, mas nos momentos certos e nas quantidades certas, tá bom? Eu geralmente prefiro escolher por exemplo, um doce que eu não como muito. Então, se você tem acesso, por exemplo, a bolo, vamos dizer assim, você tem acesso a bolo todos os dias. Por que você vai comer bolo todos os dias? Né? Se você tem acesso àquilo ali todo dia, você não precisa comer todo dia aquilo ali. Aí você vai, estraga sua dieta por algo que nem vale a pena, né? Não é verdade? Tem doce que nem vale a pena a gente estragar nossa dieta ou piorar nossa alimentação, né? Porque eu tô falando aqui de vários aspectos. De perda de peso, redução da ansiedade, melhora dos hormônios, cuidar da desbiose, cuidar da diabetes. Então, quando a gente olha como um todo, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, quando a gente faz escolhas, vamos dar um exemplo aqui de uma escolha que eu acho que não vale a pena, tá? Biscoito recheado. Tá? Por mais que muita gente goste e adore, isso às vezes é a mentalidade, tá? Então você precisa mudar a sua mentalidade. Então, biscoito recheado não vale a pena, tá? Ali é muita gordura hidrogenada, muito açúcar e uma coisa que a gente tem acesso a hora que a gente quiser ali pra comprar e nem vale, né? Nem vale. Mas quando você pensa numa sobremesa que raramente você tem acesso, tá? Você começa a pensar, não vale a pena eu estragar minha dieta com esse doce, com esse hambúrguer. Por exemplo, tem hambúrguer na McDonald's, vou trazer um exemplo aqui, que não vale, né? Que você come e tá com fome, na verdade. Você come, assim que terminou, você faz, caramba,
não tô satisfeito, me arrependi de comprar isso aqui. Às vezes você come 1000 calorias no hambúrguer daquele. Gente, 1000 calorias é a refeição do dia inteiro, às vezes para algumas pessoas, dependendo da altura, né? Vamos dizer, da altura da pessoa. Tá? Então, você come um hambúrguer, estraga a sua dieta num negócio que às vezes nem tem gosto, né? Depende muito do tipo que você escolhe. Aí você toma aquele copão de refrigerante, mais 500, 200, 300 calorias ali. Então, é uma coisa que não vale a pena. Então, pense nas escolhas que vocês vão fazer para quebrar, né? Para quebrar um pouquinho desse ciclo da dieta, né? Dessa restrição calórica. Então, pensem muito. No Brasil, eu gostava muito de comer cheesecake, porque no Brasil é caríssimo, né, minha gente? Eu não vou negar, é caro pra caramba no Brasil cheesecake. Mas aqui é super barato. Aqui cheesecake é muito barato, gente. Se eu quisesse, eu comeria todo dia, mas eu faço, não. Eu gosto muito de cheesecake, mas agora eu tenho acesso a cheesecake. Pra que eu vou estar comendo cheesecake sempre? Por mais que eu goste, eu ame aquilo ali. Né? Então, fazer escolhas, tá? Façam escolhas que valham a pena, que é uma coisa rara, né? Como teve no Thanksgiving aqui em casa. Uma amiga minha fez pudim. E, assim, gente, eu não faço pudim, tá? É uma coisa que eu não faço. Então, eu fiz, caramba, quantas vezes eu vou poder comer pudim? É uma coisa que não é sempre. Então, eu escolhi, hoje eu vou comer pudim. Tinham feito brigadeiro, tinha 3 sobremesas, na verdade, né, que trouxeram. Foi o pudim, brigadeiro de pote, e ainda fizeram uma torre de chocolate para as crianças, tá? Eu não sou nutricionista, como é que se diz? Carrasca não, deixa as pessoas livres, até porque é a vida das pessoas, cada um faz suas escolhas, não é? E ali eu não posso agir como se fosse uma carrasca, obrigando a todo mundo a comer o que eu como, né? Fiz minhas escolhas na refeição, comi bastante proteína, né? Que teve o peru, comi mais peru, foquei direitinho ali na alimentação. E quando foi na hora da sobremesa, eu disse, qual a sobremesa que eu vou escolher? Gente, óbvio que foi o pudim. Por quê? Porque o pudim eu não tenho acesso, tá? O brigadeiro eu posso fazer qualquer hora, tá? Eu posso fazer em casa, é tranquilo pra fazer. A torre de chocolate também, né? Eu não queria ter até com fruta. Mas aí eu pensei, eu vou estragar minha dieta? Não vou, por causa de uma coisa que eu tenho acesso sempre. Então façam escolhas, tá? Que vão ajudar vocês a manterem no foco. É emagrecer? É continuar perdendo peso? Eu vou fazer escolhas que são mais difíceis para mim, né? De manter, né? De negar, vamos dizer. A gente tem que começar a aprender a negar as coisas que não são muito boas pra gente. Então, negar, por exemplo. Tem coisas que a gente tem muito acesso, tá? Que a gente tem que aprender a negar, porque a questão da negação é como se fosse um músculo mesmo. Nosso músculo da boa vontade, tá? Da motivação e da vontade. Então você vê, por exemplo, uma bala, tá? Você tem ali um confeito, uma bala, e aí você pode olhar para aquilo ali e dizer, não vale a pena, né? Não vale a pena eu consumir essa bala aqui. É um chiclete também, não vale a pena. Então, você começa a ir negando, tá? Você vai negando e você vai fortalecendo esse músculo da vontade. Então, por exemplo, tem muita coisa. Eu falei do macarrão no início da live, tá? Quem chegou agora, eu queria convidar você depois do início da live. Queria pedir quem tá aqui também compartilha, manda para os seus amigos, que é muito interessante esse ponto de vista que as pessoas precisam mudar para ter mais saúde, né? No modo geral, mais saúde. Então, no início eu falei sobre macarrão. E aí, eu falei por que não comer o macarrão, tá? Então, a gente tem acesso ao macarrão sempre. Então, quando a gente começa a dizer não pro macarrão e substitui esse macarrão, tá? Porque a gente tem que aprender a testar, experimentar e substituir por alimentos melhores, a gente vai vendo que a gente não precisa daquele alimento ali. E aí você vai vendo, caramba, eu consigo, né? É como a questão do açúcar no café. Tem muita gente que é muito difícil tirar o açúcar do café, nananã. E aí a pessoa fica ali presa naquela mentalidade que não consegue tomar açúcar sem café. Não, café sem açúcar.
café sem açúcar, não consegue ficar sem adicionar açúcar no café, né? Então você vai ficando preso ali. Quando você decide ir reduzindo, tem gente que prefere cortar de vez, né? Corta de vez e aí em 10 dias você já tá acostumado. Quando você vai reduzindo a quantidade de açúcar, é mais provável, sim, que seja mais confortável para você, tá bom? Então você pode começar pelo que é mais fácil, gente. Tem gente que diz, comece pelo mais difícil. Se você não consegue fazer o básico, você vai conseguir fazer o mais difícil? Você não vai, né? Se você não consegue ser constante ali naquela mudança, então é melhor mudar aos poucos, que aí você, quando você vê, você não vai nem perceber, tá? É a mesma coisa com o café, tá? O açúcar no café. Você vai reduzindo ali, até nem que seja um pouquinho de nada, mas que você veja uma mudança na redução, até você mudar seu paladar, gente, que não se muda o paladar de uma hora para outra, tá bom? Então isso é muito interessante, uma tática interessante. Então, por exemplo, raramente eu como feijão com arroz. Eu não fiquei sem comer completamente, de vez em quando eu tenho vontade e como ali, feijão com arroz. Mas isso é muito individual, gente, é minha, tá? Minha dieta é assim, você não precisa cortar seu feijão e seu arroz, não, depende muito do seu objetivo, tá? Então, você pode ir reduzindo até conseguir ficar sem comer o que você quer cortar, tá bom? E aí depende muito, a questão do pão, por exemplo. O pão, as pessoas são muito acostumadas, né? O brasileiro, ele ama pão. E eu entendo, é muito bom realmente, mas sempre ali acompanhe com a proteína. Se você quiser substituir o pão por outro tipo de pão, se você fizer um pão, por exemplo, preste atenção, se você fizer um pão de amêndoas, você tem que levar em consideração, se você quer emagrecer, que amêndoas é super calórica, tá? Aí você faz a receita do pão de amêndoas. É muito bom, muito gostoso. Coloca bastante queijo ralado ali, eu tenho até uma receita. Tem até essa receita, então você faz aquele pão e acha que pode comer à vontade. Aí já tem calorias pra caramba no pão de amêndoas. Aí você vai e coloca um queijo, aí coloca não sei quantos ovos, tá? Aí esse café da manhã pode ficar hipercalórico. Então por isso que não pode comer tudo à vontade, você precisa saber as melhores estratégias, né? Os melhores alimentos, a hora de comer, a quantidade de comer, não pode exagerar, tá bom? E tem que estar sempre escolhendo alimentos ricos em proteína, fibras e gorduras boas para manter a saciedade, porque não adianta você comer agora, tá? Imagina se eu comesse aqui, eu poderia comer e tomar esse chá com um biscoito. Daqui eu diria, né, que já tá quase na hora aqui de almoçar. Eu diria que eu ficaria com fome, aumentaria minha fome, né? Porque ia causar o pico de insulina e aquela queda, né? Quando a queda é que causa fome, mudança de humor, aí você fica irritado, tá? Então, é muito melhor fazer escolhas mais saudáveis para você manter isso, tá? Melhor humor, para que você não faça uma coisa que vai deixar uma pessoa insuportável, né? A gente não quer ficar insuportável. Eu vi até um vídeo ontem de uma pessoa falando sobre que fez low carb, gente. Low carb é muito bom, tá? É uma dieta que ajuda a ter resultados rápidos. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem energia para malhar, não tem energia para fazer exercício físico, tá? Perde muita água, tá? Pode perder músculo e também a pessoa pode não conseguir manter aquilo ali. Então, o low carb pode ser uma estratégia boa por um tempo, tá? Mas não por muito tempo. Então não adianta a pessoa querer fazer uma dieta para sempre, porque é tudo variado, tá? Então a dieta para você perder é uma e a dieta para manter é outra. Tá bom? Então, muitas vezes a pessoa quer viver para sempre naquela dieta e não consegue, né? Porque é algo muito drástico, muito... não tem variedade, não tem sabor. E você vai fazer uma salada, vive de salada. Aí nessa salada coloca vinagre e sal. Aí a salada é alface, tomate, cebola, pronto. Aí todo dia a mesma coisa, fica monótono, fica chato, não tem sabor, não tem variedade, não é bom para o intestino, não é bom para a saúde mental, né? Não é bom para você
continuar ali. Tem pessoas que são extremamente disciplinadas, né? E conseguem, mas eu acho que para a maioria das pessoas não é a longo prazo benéfico, tá bom? Até para nossa saúde em si, para a questão nutricional, não é legal a gente ficar fazendo uma dieta, a mesma dieta para sempre, né? Eu cito outras, como cetogênica, eu fiz até uma live sobre cetogênica, que eu não recomendo por muito tempo, uma boa estratégia mas é muito generalizada, tá? Você pode perder ali a mão na quantidade de gordura e terminar passando as quantidades necessárias e diárias de gordura que você precisa, tá? Tô aqui no meu chazinho verde. Não, esse é preto, eu acho. Preto. Vocês têm alguma pergunta? Exatamente. Exatamente, Gabi. Tá vendo? Antes de eu fazer nutrição, eu fazia muito low carb. Quando eu pegava algo assim, eu ia direto nos carboidratos. Deixa eu ver aqui os carboidratos. E tem muito de carboidrato, tem muito carboidrato. Claro, a gente tem que olhar ali no rótulo, né, na lista lá, os carboidratos, óbvio. Vejam que Gabi falou, já tentei fazer low carb e me sinto muito cansada. Além de tudo, não vi muita diferença na perda de peso. Exatamente. Você tirou o carboidrato, você vai tirar o humor da pessoa e a disposição, tá? Quando a gente faz escolhas boas de carboidrato, porque é o seguinte, nem todo carboidrato é vilão, gente. O carboidrato ele é bom, tá? É uma questão química. Quando a gente tá suprida de carboidrato, a gente vai ficar muito mais disposta aí para você fazer um exercício, para você ter disposição para ir caminhar, para dar vontade de caminhar. Vai fazer diferença, tá? Então você vai ficar muito mais feliz nessa dieta e tem muito mais possibilidade de continuar. Então a pessoa, quando eu fiz low carb, né, não terminei, e eu vi uma vez um nutricionista dizendo, você faz low carb, vocês fazem low carb, vejam que não dá pra durar muito no low carb. Aí depois eu entendi que realmente não dá. E o que é que acontece? Quando a maioria das pessoas quando fazem low carb, elas fazem um low carb que elas tiram todos os tipos de carboidrato. Foi assim com você, Gabi? Porque as pessoas tiram todos os tipos de carboidrato. Tá? Então, por exemplo, você vê uma batata, aí faz, caramba, batata, né, tem alto índice glicêmico. Tem, tá? Mas é muito melhor uma batata ali cortadinha, do que um pão, né? Do que uma pizza, muito melhor do que um macarrão, por exemplo. Então, as pessoas geralmente colocam a culpa de carboidratos naturais, que a culpa é dos industrializados, dos refinados, tá? Então tem os complexos e tem os refinados. Os complexos, gente, eles vêm com as fibras, tá? E o que eu posso incluir nesses complexos? As frutas, tá? Contém carboidratos complexos. Os legumes, tá bom? Beterraba, cenoura, batata. Certo? Então, esses carboidratos, só para terminar de explicar para vocês aqui meu raciocínio. Esses carboidratos que são complexos, que são os naturais, eles demoram mais para serem digeridos, eles têm as fibras, tá bom? Tem as vitaminas, os micronutrientes que reduzem o pico de insulina, tá? Tem uns que são mais, tá? Que causam pico de glicose, como a própria batata, alguns outros naturais, mas muito poucos, tá? Até a mandioca, o inhame, são excelentes, gente. Se você já fizer essa substituição, olha, já tá muito melhor. Então você pega um prato de macarrão, né? O arroz, você pode tirar o arroz também, substituir arroz só por legumes, batata e cenoura, já dá uma melhorada, entendeu? Já é outra coisa, tá? Do que você comer aquele arroz branco ali, que só vai causar o pico de glicose, tá? Isso é tudo muito o que acompanha. Pode ter arroz, pode, mas você pode substituir arroz por outro. Arroz pelo brócolis, pelo couve-flor, tá? E
E aí depende muito. Enquanto os carboidratos refinados, eles causam um pico, todos causam um pico de glicose, tá? Biscoitos, massas em geral, até os salgados em si. Então, por exemplo, uma salsicha, um embutido como mortadela vai causar o pico de insulina porque tem açúcar ali. É outro tipo de açúcar, mas é um açúcar. Você não sente o gosto, mas é açúcar. Por isso que é tão palatável, né? Por isso que é tão bom. Então você tem que entender isso, tá? Que quando se faz low carb, muitas pessoas retiram todo tipo de carboidrato. E não pode, tá, gente? Não é isso, tá? Low carb não é isso. Você tem que reduzir os carboidratos, e aí muitas pessoas perdem a mão, tá? Tentei usar produtos keto friendly, que é da dieta cetogênica, né? Amigos da dieta cetogênica, para quem não entende. E nada de outros carboidratos naturais. Gabi, Oi, Andressa. Estou respondendo a sua pergunta aqui. Tentei usar produtos e nada de carboidrato. Não pode. Sabe por quê? Esses produtos keto-friendly, muitas vezes eles são ricos em açúcar. Mas é o açúcar natural, que são dos... Eles misturam tanto os adoçantes naturais, tá? Como xilitol, eritritol, eles colocam, né? Eles substituem pelo açúcar normal. Mas se você ver lá na lista, lá na tabelinha, às vezes tem açúcar lá. Tem açúcar normal, depois tem açúcar de álcool, que são os açúcares de xilitol, eritritol, esses açúcares naturais, mas às vezes tem açúcar, aí causa o pico de insulina, tá? O pico de glicose do mesmo jeito. Tem um rapaz que eu sigo que ele faz testes, tá? Ele tem pré-diabetes e ele faz testes. Essa semana ele mostrou um teste com uma barra de proteína keto. Eu não sei se você já experimentou e se foi essa que você estava consumindo. E ele fez um teste para ver se causava o pico de glicose. Gente, foi lá pra cima a glicose dele, tá? Com essa barra de proteína. Eu até achava que não ia ter tanto pico de glicose ao ele consumir aquilo ali. Eu sei que os resultados são individuais, mas isso acontece, tá? Por isso que tem que olhar os ingredientes. A mesma coisa são para produtos sem glúten, né? A pessoa vai, não vou comer sem glúten, vou comer mais saudável, e às vezes tem muito açúcar ali e muita gordura hidrogenada, saturada, que não vai ser saudável, tá? Se quiser perguntar, Andressa, a pergunta foi de Andressa, gente. Ela me perguntou hoje, pode comer de tudo? Então, essa questão do comer de tudo tem que ver realmente a sua necessidade, tem que ver, fazer essa questão do 80-20, 90-10, né, que eu expliquei. E essa questão do low carb é fazer escolhas mais naturais possíveis. E aí, no final de semana, você faz a sua escolha para você quebrar, né, a sua dieta ali, ter a sua refeição livre, não é o dia todo livre, não. E aí fazer disso um hábito, né, fazer disso a rotina. Nossa, como pão sem glúten e me acho. Tem que ver os ingredientes, tá? Tem que ver os ingredientes do pão, tá bom? Tem uns que tem açúcar mesmo. O que eu consumo de vez em quando, que eu compro até no Costco. Não sei se é o mesmo que você compra, mas tem um que eu compro que eu sei que tem açúcar ali, mas eu não como sempre ele, tá? Eu também opto por não comer glúten, né? Eu acho muito melhor pra mim, eu vejo melhoras realmente na minha saúde, de um modo geral, não consumir o glúten. Então eu evito ao máximo. Só de vez em quando, final de semana, festinha. Mas realmente é isso mesmo. Não, acho que não é esse. O meu é bege, saco bege. O meu é um begezinho clarinho. Tem umas sementes, sabe? Tem umas sementes nele. Pelo menos eu evito. Então as pessoas têm que entender que o vilão não é o carboidrato natural, né? Quando você começa a inserir ali um carboidrato natural, seu humor já melhora muito, né? Você fica muito mais disposta, concentrada, e aí você consegue levar muito mais leve ali aquela dieta, em vez de cortar tudo, né? Por exemplo, a banana, as pessoas falam muito mal da banana.
Eu acho que tudo é questão de quantidade, de hora. Então, sempre escolha comer algo doce, a fruta depois da refeição, por último. Outra coisa que é muito boa do Metabolic, que eu já estou implementando, na minha vida e não, com minhas clientes, começa com proteína, gente. Começa a comer com proteína. As pessoas antigamente faziam primeiro o prato de salada, né? É muito comum você começar a... Pessoas diziam para começar pela salada, eu vejo até vários nutricionistas falando, começa pela salada, não, começa pela proteína, porque a proteína já vai dar saciedade, já vai sinalizar, em vez de liberar insulina, vai liberar glucagon, que vai ajudar na queima de gordura, entenderam? E aí depois você vai pra salada, aí depois você vai pro carboidrato, e aí por fim uma fruta, tá? E quando for comer, ter a sua sobremesa livre, você faz a refeição normal. Primeiro proteína, salada, e aí, por último, a sua sobremesa que você quer, que aí vai reduzir o pico de glicose, o pico de insulina ali, e evitar que você engorde, tá? Claro que vai ter os outros efeitos no intestino, tá? Se você for comer algo doce, né, algo industrializado, vai ter um efeito no intestino de alguma forma. Mas na questão de pico de glicose já é uma ótima estratégia, tá? Ótima estratégia para... como é que se diz? Para emagrecer, tá bom? Pensando aqui na questão de emagrecer. Pode queijo? Pode, mas depende da quantidade, tá? A questão é, queijos brancos são melhores porque não dá os picos de glicose. Não, queijos amarelos é melhor porque não dá esse pico de glicose. O queijo branco geralmente tem mais lactose e pode causar o pico de glicose. Aí depende muito do tipo de queijo, tá? Que você quer consumir. Então, não exagera, adiciona ali uma vez por dia, dependendo da quantidade, não exagera. Mas pode um queijinho. Tem uma cliente minha que fez, eu tô com saudade do queijo, porque eu não tinha colocado queijo na dieta dela, então vamos colocar agora. Aí a gente colocou, ela tá mais feliz com as mudanças, né? Então escolhe queijos mais amarelos, né? Menos industrializados possíveis. Imagina! Escolhe queijo em uma refeição, tá? Escolhe queijo numa refeição só. Pra não ficar... Porque eu também amo queijo. Primeiro queijo de manhã, tarde e noite. Eu entendo isso, né? É muito bom. Aí você escolhe só no horário do dia. E se tiver problema de anemia, alguma coisa assim, não mistura, tá? No almoço, não coloca no almoço, coloca só no café da manhã, por exemplo. Se o jantar for algum sanduíche, alguma coisa, tudo bem. Mas se for jantar de comida, também não coloca à noite, não, coloca de manhã. É melhor, porque senão vai atrapalhar a absorção do ferro, né? O leite do queijo. Vai atrapalhar a absorção do ferro, tem que pensar nisso, tá? Faço, Gabi. Faço. Eu faço consulta em inglês. Se souber de alguém que eu puder ajudar, vai ser um prazer. Mais alguma pergunta? Obrigada. Ai, meu Deus. Obrigada, Andressa. Alguma dúvida? Aproveitem. Tô tomando meu chá aqui, Andressa. Tá muito frio hoje, né? Ai, Gabi, tá tão frio aqui. Como é que tá aí o frio? Já esfriou o chá. Oi, Silma, tudo bom? Ver se o médico quer passar com você. Tá precisando entrar na dieta. Se ele quiser, tá? Aqui tá 2 graus. Ótimo. Tá certo, Gabi. Fale com ele. Se ele quiser mesmo, tá? Porque tem muito isso. Às vezes a outra pessoa quer mais do que quem deve começar, né? A mudança de estilo de vida. Não, pode perguntar, Andressa. Então, se ele quiser, estiver disposto, mas a gente pode começar devagarinho, né? Pode começar com pequenas mudanças que vão fazer
vão fazer muita diferença, tá? Então, muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer o radical. Só vai se for de 0 a 80, né? Ou não tá fazendo nada, ou tem que estar fazendo 100% perfeito. Não é assim, gente. A gente tem que ter uma certa adaptação e mudando os hábitos. O que não pode é voltar atrás. Você muda um hábito hoje, como eu falei, muda o que é mais fácil. Dá pra tirar o que hoje da sua alimentação? Então, você tira algo que você sabe que consegue tranquilamente viver sem, né? Como citei o macarrão. Tem gente que ama macarrão, mas aí eu considero algo que dá pra tirar. Até como os embutidos, né? Embutidos dá pra você tirar e aí fica mais fácil você substituir por outra coisa. Aí você vai substituindo por sardinha, por exemplo, se você gosta, outro tipo de proteína que vai ser mais saudável do que embutido, né? Então, vai retirando, você vai ver que você se acostuma sem. Rapidinho se acostumou sem, tira outra coisa. E aí depois outra coisa. E aí você vai melhorando, né? Vai melhorando seu estilo de vida, vai incorporando, né, no seu estilo de vida. Aqui tá congelando, é verdade. A Andressa perguntou... Pode que? Já fiz outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Pó de aveia. Bem, a aveia depende, tá? Por quê? Porque a aveia é muito boa, é maravilhosa, mas ela causa pico de glicose. Tudo é isso, gente. É natural, é bom pro intestino, é bom pro humor, tá? Pra saúde mental. Então, para pessoas que sofrem com ansiedade, é maravilhoso a aveia. Agora, aí você tem que saber colocar ali na aveia whey protein, por exemplo. Tá? É muito bom, porque já vai reduzir esse pico de glicose quando tem whey protein. O whey protein que eu compro aqui, que é aquele do Costco, ele é muito bom porque ele tem pouquíssimo carboidrato. Eu acho ele excelente, eu acho ele muito bom, porque ele não tem muito carboidrato, tem estévia, tá? Estévia de verdade. Então, não é açúcar, nem destrose, não tem nada de açúcar artificial, né? Nem aspartame. Então tem que olhar isso, tem que olhar os ingredientes do whey, tá? Porque se você coloca um whey que não é bom, vai causar pico de glicose. Então, para diminuir esse pico de glicose, coloca o whey protein, que vai ficar melhor. Aí a fruta, se você colocar na aveia, aí já não coloca banana, tá? Embora a banana seja muito bom para a saúde mental, se seu foco é perder peso, porque dá para fazer as duas coisas. Mas quando o foco é ansiedade, saúde mental, não existe restrição, não tanta restrição como para emagrecer, né? Quando a gente quer emagrecer, a restrição é maior de alguns alimentos, então você tem que fazer melhores escolhas. Enquanto para ansiedade, para melhorar o humor, quando a gente aumenta já o consumo de legumes, de frutas, de proteína, tá? Tudo isso já vai dar uma melhorada na saúde mental da pessoa, tá? E quanto mais industrializada a pessoa come, pior fica o humor. Então, por exemplo, aveia, banana é maravilhoso para quem sofre com ansiedade. Mas para quem quer emagrecer, precisa dar uma equilibrada ali. Então, se já tem aveia, para que vai colocar banana, que é outro carboidrato de alto índice glicêmico? Aí não coloca banana, tá? Escolhe outro tipo de fruta. Eu gosto muito do mirtilo. Então, quando eu como aveia, eu coloco mirtilo, porque mirtilo também não tem alto índice glicêmico e vai dar uma melhorada ali. Aí coloca aveia, né? Coloca aveia com morango, por exemplo. Aí você pode colocar umas nuts, não muita, tá? Não coloca muita castanha, porque castanha é muito calórico. Então só as 5 castanhas ali para dar crocância, né? Quem gosta. E o whey protein já vai dar melhor ali dar uma melhorada ali naquela aveia. E não coloca açúcar, que senão vai ficar uma bombinha calórica. Vai dar aquele pico de glicose e você vai ficar com fome muito mais rápido. E essa não é a intenção. Quando a pessoa quer emagrecer, ela tem que passar no mínimo 4 horas a 5 horas sem comer. Porque se você come de 3 em 3 horas, você vai estar causando picos de glicose, tá? Se você tá com fome a cada 3 horas, é um sinal que você tá comendo errado. Tá? A gente demora mais um pouco quando a gente tá comendo melhor. Quando a gente tem um café da manhã bom, a gente passa até 5 horas sem fome. Pode observar. Quando a gente come bem, a gente tem menos fome, menos vontade de comer porcaria e mais disposição, tá? Então começa sempre o café da manhã com uma fonte de proteína. Escolha ovos, pode colocar bastante
a clara, né? A clara do ovo, porque tem bastante proteína ali, pouca caloria. Tem que pensar nas duas coisas, tanto na caloria como nos picos de glicose que a comida causa, né? Que aquele alimento causa. Então você tem que dar uma equilibrada, né? Eu tô com uma cliente que ela é muito ativa, é uma pessoa que faz muito exercício físico, muito ativa. E ela, não, eu como bem, eu como muito bem, e eu acreditando, né? Porque a mulher já tava num nível, né, de corpo que eu já admiro. Bem malhada, tudo. Quando eu fui olhar as refeições dela, tinha muito carboidrato e pouquíssima proteína, tá? Então ela comia aveia com iogurte de manhã. Iogurte tem proteína, né? Mas é bastante aveia com leite, aí muita fruta, tá? Ali aquele combo de carboidrato, tá? Era muito carboidrato e pouca proteína. E ela queria ainda perder um peso, né? Queria perder mais gordura ali do corpo. Eu disse, não, tá comendo muito carboidrato, tá? Então, não é que ela tá fazendo low carb, ela só regulou a quantidade. Então, tava assim de carboidrato, vamos colocar uma quantidade boa de carboidrato, aumentar a proteína, gordura boa, pra organizar ali, ter a quantidade que você precisa, né? Dos macronutrientes. Não dá pra viver só de carboidrato, né, gente? Tem que ter tudo no equilíbrio. Não adianta a pessoa comer só todo dia café da manhã, por exemplo, aveia, né? Aveia é saudável, é bom. Aí você come aveia com leite e açúcar, pronto. Ali o seu café da manhã a gente só teve carboidrato. Embora tenha um pouquinho de proteína na aveia, ela tem mais carboidrato que proteína, tá? Então não pode ser mais assim, tá bom? Não pode ser. Tem que ser bem equilibrado. Sede. Tá muito frio, gente, aqui. Meu Jesus. Tá menos 20 hoje. Tá menos 20 hoje. Ai, ai, ai. E tem gente que trabalha lá de fora aqui, viu, minha gente? Tem gente que trabalha lá de fora. Pensou nos Correios. Cara dos Correios passa todo dia deixando as cartinhas aqui, nesse frio. Tem que ganhar muito bem, né? Tem que ganhar muito bem. Pois é, minha gente. Muito bom. Pois é, não, eu também não iria. Nem vou andar com a cachorra. Tá muito frio. Dentro de casa já tá frio. No aquecedor fica ligado. No instante fica aquecendo e daqui a pouco fica frio de novo, aí liga de novo. A vantagem de trabalhar de casa é esse, né? Pois é. Tem mais alguma pergunta? Aproveita, Andressa. Daqui a pouco eu vou ajeitar o almoço. Hoje eu vi uma live tão linda. Pelo menos eu achei, né? No TikTok, que lá as pessoas têm live de tudo, né? Lá, né? Lá tem live tem tanta coisa esquisita. Tem muita coisa esquisita. A gente tirando casca de ovo. Gente passeando pelas cidades. Gente mostrando a janela caindo neve. Gente dirigindo. E hoje eu vi uma bem linda de um rapaz com o pai, eles cantando música de Natal. E todos dois com música com uma voz muito boa, né? Acho que ele é cantor, não sei. E cantando música de Natal. O povo adorando o senhorzinho cantando lá com ele. Aí chamando o vovozinho lá de fofo. Ai! Depois o senhor foi sair pra tomar um chá, que eu acho que ela é britânico. E o pastor ficou chamando o pai dele. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele, meu pai tá tomando chá. Daqui a pouco ele vem. E o povo só queria ouvir o senhorzinho cantando. E tome presente, né? Porque no TikTok as pessoas mandam presentes. Eu não sei como é que funciona, né? Se esses presentes são $1 cada. Eu não sei. Isso aqui tinha presente de todo jeito lá, eles cantando. Aí... Tão bonitinho, rapaz. Tava tão linda a live. Eu disse, deixa eu fazer a minha agora. Vou fazer uma live.
Vou tentar bater o ponto aqui todo dia. Só em relação à quantidade mesmo. Da quantidade depende do peso da pessoa, né? Do objetivo. E a quantidade não pode ser assim, seu almoço tem que ser 500 gramas. Não pode, porque se você for ver, os carboidratos, eles agem diferente no corpo, proteína de outro jeito, tá? Aí tem as saladas, né? As folhas, né? Que não pesa quase nada, aí depende muito. Não dá pra dizer assim uma quantidade certa de quanto você deve comer. Porque aí depende da altura, do peso, do objetivo. Aí se separa por carboidrato, proteína. Mas aí eu te mandei lá, né, a divisão do prato. Já pra você ter uma noção de como vai ser o seu prato. Depois qualquer coisa muda. Coloca mais proteína, né? Já vai ajudar bastante aquela divisão ali do prato que eu te mandei. Vice Andressa? A quantidade é isso, não dá pra dizer assim, coma 100 gramas de tanto, daquilo, porque é muito individual, né, da quantidade. Então, aquela divisão ali já te ajuda a ter uma noção, né, porque aí você vai comer até a saciedade, né, a questão da saciedade é muito importante, comer devagar, mastigar bastante, tá? Não come com pressa, come bem devagar, que vai ajudar a melhorar a saciedade também. Porque quando a gente come muito rápido, o nosso cérebro ele não detecta que tá saciado, tá? O estômago não manda sinal logo, né? Demora um pouco. Então, se você come em 10 minutos, é muito rápido, você não vai achar que é suficiente aquela comida, por mais que seja, você vai querer comer mais. Então, se você gasta 15, 20 minutos comendo, mastigando bem, essa sinalização vai chegar na hora certa. Aí você diz, eu tô saciada, tá bom, né? Sempre escolhe ali uma frutinha como sobremesa. Tá certo? De nada, Andressa. Imagina. Qualquer dúvida, tu me pergunta. Tá? Da quantidade não dá pra dizer assim. Vou ajeitar meu almoço. Fiquem com Deus. Um beijo, tá? Tchauzinho, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui falando sobre outro assunto. Beijos, obrigada. Você também. Tchau.